Oi, gente! E no vídeo de hoje teremos mais uma resenha aqui no canal. E a resenha de hoje é mais do que especial, porque eu fui convidada por um autor nacional, o Anderson Félix, para conferir a sua história. Ele me contou mais ou menos a premissa do livro, fiquei interessada, curiosa e instigada e resolvi ler. E hoje eu vou contar para vocês a minha experiência de leitura com esse livro aqui, tá bom? Lembrando também que aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link das redes sociais do autor para vocês irem lá conhecer, baterem um papo com ele, conhecerem suas obras. Também vou deixar aqui embaixo o link de compra do livro da resenha de hoje, né, que eu vou resenhar hoje, para vocês irem lá conferir, comprarem e adquirirem. E eu vou deixar aqui também na descrição o meu link principal da Amazon, tá bom? E comprando esse livro, ou qualquer outro produto, usando esse link, vocês ajudam muito o canal e agradeço muito desde já. E o valor final da compra não será alterado, vocês não pagarão nada mais por isso, beleza? Não se esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, aquele esqueminha. Então, sem mais delongas, bora começar a resenha de hoje. E o livro em questão é um romance de formação. E eu tenho lido recentemente muitos livros dentro desse gênero literário. Tenho me aventurado e gostado bastante. E o nome do livro é Matei Minha Mãe, do Anderson Félix. Sim, tem esse título já para impactar, impressionar e te deixar muito curioso acerca do que essa história vai trazer pra gente no enredo, né? E eu, particularmente, curiosa do jeito que sou, olhei esse título, bati meus olhos e pensei, o que será que esse autor vai me mostrar? E nessa história em questão, teremos o Samuel. O Samuel é o protagonista e você vai se envolver muito com ele, porque ele vai narrar a sua história em primeira pessoa. Então você se sente ainda mais conectado com o personagem. E agora no presente, ele é um adulto, ele está em um outro cenário, está no exército e tudo mais, mas ele vai relatar pra gente como é que foi a sua adolescência, o seu âmbito familiar, tudo o que aconteceu quando ele tinha lá os seus 14, 15 anos, e a história vai ser narrada na década de 90. E esse ponto é muito interessante, né, acerca desse livro se passar na década de 90, porque o autor vai rechear essa obra aqui com muitas referências, muita cultura dessa época. E eu tô falando de referências políticas, culturais, música, novela, lançamentos. Assim, é muito bom mesmo, muito rico. E eu, gente, eu não vivi muito a década de 90 porque eu nasci na década de 90. Mas vocês que viveram muito, né, se envolveram muito nessa época, vão pegar tudo que o autor quis passar aqui pra vocês, todas as referências, as culturas. Algumas coisas eu peguei, tá bom? Outras eu tive que pesquisar. E quando um livro me bota pra pensar e me bota pra pesquisar, eu vejo como o livro é inteligente e eu adoro isso e fico ainda mais instigada. A gente vai conhecer a trajetória, a história do Samuel, o seu âmbito familiar, tudo que ele passou, vários cenários, os seus pensamentos. É um livro curtinho, de 240 páginas, mas sempre tem algo acontecendo e a história é muito instigante. Você não consegue parar de ler, você fica imerso, envolto na história do Samuel. E, minha gente, saúde mental não era uma coisa debatida com muito afinco na década de 90, não, mas hoje em dia é, vocês sabem disso. E o autor aqui vai falar sobre a saúde mental do Samuel, mas o autor muitas das vezes não vai falar de uma maneira direta. Vai ser através de situações mais indiretas, né, nas entrelinhas, que vocês vão ver como a mente do Samuel está atormentada, como ele se sente culpado, como a saúde dele mental não está boa, principalmente depois da morte da sua mãe. Ele é um jovem que está recheado de culpa.
Ao longo da narrativa dele, vocês vão ver que tem bastante palavrão, é uma coisa até que o Anderson me avisou, mas não foi algo que me incomodou não, muito pelo contrário. Eu acho que um jovem, assim, narrando a história, tem que ter palavrão até para dar um tom mais verdadeiro para a história, né? E ao longo da história também vocês vão ver que a escrita do Samuel, ele é cheio de erros, mas erros intencionais, de português, gramaticais, de concordância. E tudo bem, beleza. Só que um ponto que eu gostei muito é que erros que não foram intencionais não tem aqui. É que tem livros que eu leio que, por exemplo, tem erros de pronome, verbo, concordância e tudo mais, mas aqui não tem. A escrita é simplesmente perfeita e é algo que eu gosto e admiro muito e eu levo muito em consideração. E eu descobri que o nosso querido Anderson é professor de português. De pré-vestibular, ele faz pesquisas nessa área, né, da literatura, da língua, e eu achei incrível isso e aproveito para abrir um parêntese que é uma honra ter professores de português que me acompanham. Inclusive, tem uma inscrita aqui no canal também que é professora de português. Eu gosto muito, eu sempre tive uma boa relação com os meus professores de português. Sempre gostei muito dessa matéria e é uma honra ter esses educadores me seguindo. Mas o que mais me envolveu nessa história, nesses cenários, né, nessa narrativa, nessas descrições que são maravilhosas e que você devora, é o seguinte, é o suspense que tem aqui, porque sim, teremos suspense, um plot e um final surpreendente. Por quê? Porque em um dado momento da história, o irmão do Samuel, juntamente com a sua namorada, eles somem, desaparecem. Ninguém sabe o paradeiro dos dois. E a família fica muito preocupada, tanto do irmão do Samuel, né? Samuel, o pai, ficam muito preocupados com ele, quanto a família da namorada. Então, o Samuel vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma quantia de dinheiro, vai pegar as suas coisas e vai embarcar numa aventura para achar o seu irmão. E ao longo dessa trajetória, ele vai se deparar com muitas pessoas, com muitos pensamentos, vai conhecer mais a cidade grande, porque o lugar que ele mora é um lugar mais humilde, e ele vai embarcar nessa aventura. E eu não vou contar, né, o paradeiro do irmão dele, nem nada disso, porque a história gira muito em torno disso, mas o final é surpreendente sim. Eu fiquei matutando, pensando, o que será que aconteceu com o irmão do Samuel? E vi e sinalizei vários cenários na minha cabeça, mas nenhum foi o desfecho, né, que eu encontrei aqui nessa história. Foi muito bom, surpreendente, encaixadinho, fechadinho, bonitinho, que me convenceu, foi muito fluido, nada forçado. E quando o autor falou que era um romance de formação, mas que tinha esse suspense, esse toque, esse plot que eu adoro e que me deixa ainda mais vidrada, aí sim que eu quis conferir essa história e não me decepcionei. Um tempão que eu não lia nenhum livro físico, inclusive quando eu tava lendo esse livro eu fiquei até fiquei estranhando, né, pegar papel, porque eu tô lendo tanto no Kindle, mas eu adorei. E também tem uma dedicatória aqui do Anderson, me desejando uma ótima leitura. E sim, Anderson, eu tive uma grata surpresa e uma ótima leitura. E também aqui na orelha e aqui atrás do livro tem textos, né, falando mais sobre esse livro, o que a gente vai encontrar, e a forma como essas pessoas falaram desse livro é uma forma muito instigante também, que me deixou muito curiosa, usando termos assim tão inteligentes. Esse livro aqui é extremamente inteligente, inclusive eu nem sei se eu peguei todas as nuances que o autor quis me passar, porque tem muitas coisas aqui nas entrelinhas que você tem que matutar, que você tem que pensar. Não é nada no preto no branco muitas das vezes não, você tem que ver o que o autor não está escrevendo, o que ele deixa subentendido. E eu amo essa sacada, amo essa inteligência. E o ponto mais interessante dessa história é que o plot twist, juntamente com alguns personagens, são baseados em fatos reais que realmente aconteceram. E isso me deixou ainda mais curiosa, porque dá um tom mais verdadeiro à narrativa. Você fica tipo, nossa, isso realmente aconteceu, pelo menos alguns pontos, algumas partezinhas. Quando vocês veem um filme, tá lá, baseados em fatos reais, isso não dá aquela sensação, uma sensação única dentro de você? Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E, gente, se você quer sair da sua zona de conforto,
quer se aventurar em mais um livro nacional com uma narrativa impecável, muito bem escrito, conhecer a história do Samuel, se envolver, recomendo muito. Inclusive esse livro me lembrou O Apanhador no Campo de Centeio. Quem conhece essa história vai saber do que eu tô falando, a trajetória de um jovem que a saúde mental não tá boa, tá passando por problemas, sabe? Tá com a saúde mental, com a cabeça atormentada e tem essa trajetória, tem essa narrativa, e são dois jovens. Então, assim, esse paralelo, essas duas perspectivas batem muito, são muito parecidas. Não tô falando que Matei Minha Mãe é igual, muito pelo contrário. Essa história aqui tem a sua personalidade, um livro único, tem o seu diferencial. Só me lembrou um pouquinho O Apanhador no Campo de Centeio, que é uma história, um clássico que eu amo e super recomendo. E se você ama O Apanhador, vai gostar desse livro aqui com certeza. Conheça o Anderson, a sua história, fique instigado, muito envolvido e curioso acerca também desse suspense aqui. Bom, gente, isso é tudo. E aí, gostou da dica e da resenha de hoje? Então curte pra mim, por favor, te convido a se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo. E aí, vai ler esse livro, vai encarar, sair um pouco dessa sua zona de conforto? Gosta de livros nacionais, de dicas novas? Ficou curioso ou curiosa para conferir essa história? Comenta tudo aqui porque eu vou adorar saber. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda para todo mundo conhecer meu canal, para todo mundo conhecer essa obra, porque isso ajuda muito no meu trabalho. Te convido a me seguir lá nas redes sociais, bora bater um papo, me chama lá no direct que eu respondo todo mundo. E sempre que tem novidade eu compartilho lá nos meus stories. E relaxa que todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal. Estou conseguindo manter uma base bem regular de vídeos aqui no canal e isso está sendo muito satisfatório para mim, beleza? Um super beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!